A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 8, cujo título é Não adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Irmãos, nesse encontro de hoje, nós vamos estudar mais um dos 10 mandamentos nesse quarto trimestre de 2024, com o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical, a dar a melhor aula possível para a sua classe, com o objetivo de edificar o corpo de Cristo através do ensino da palavra de Deus. Então vamos que vamos, porque nós temos muita coisa para aprender aqui hoje. Vamos então, meus irmãos? Vamos iniciar a nossa exposição. Em primeiro lugar, gostaria de destacar para vocês que o não adulterará está no rol dos 10 mandamentos, isso eu acredito que todo mundo já sabe, tanto no rol de Êxodo como também no rol de Deuteronômio, que é uma repetição, né, do rol dos 10 mandamentos de Êxodo. E na nossa exposição de hoje, irmãos, nós vamos seguir a revista, tá? Os tópicos da revista. Só vou trazer aqui um deslocamento de alguns conteúdos que estão aqui no tópico 2 para o tópico 3, porque tem mais pertinência com o tópico 3. O autor da revista, mas quando ele vai elaborar a revista, ele tem uma dificuldade, porque a revista ela tem uma estrutura fixa. E o autor, ele às vezes quer tratar de um assunto, por exemplo, no tópico 3, ele quer tratar de 5 assuntos no tópico 3, mas ele não tem como tratar de 5, ele só vai tratar de 3. Aí às vezes ele joga para outros tópicos menos pertinentes, tá bom? Mas o conteúdo todo da revista vai ser abordado aqui hoje. Vamos então avançar, vamos prosperar. Já quero adiantar para vocês que nós vamos abordar aqui alguns temas bastante polêmicos que eu acredito que, se você souber abordar na sua classe, irá enriquecer demais a sua aula, tá? Nós vamos tratar, por exemplo, acerca de se um homem de Deus pode olhar para uma mulher bonita que está passando na rua. Ah, Jefferson, olhar, qual o problema de olhar? Nós vamos estudar aqui que o pecado do adultério ele começa no coração, na imaginação. Então, se de repente ele olhar para essa mulher, ele estará cometendo pecado? Nós vamos aprofundar isso, irmão. Não vamos ficar na superficialidade, não, tá? Nós vamos ver os vários tipos de olhar. Depois, nós temos um outro questionamento bastante polêmico, tá? Casais em que um dos cônjuges, irmãos, tem um problema de libido, podem se valer da pornografia para gerar como uma fonte de estímulo para o casal? Será possível a adoção da pornografia como uma técnica, como um instrumento de estímulo sexual para o casal? É uma pergunta, irmãos, extremamente polêmica. Eu sei que para a grande maioria dos irmãos a opinião será não, mas eu já conheci pastores que, tendo em vista problemas concretos das suas ovelhas, recomendaram e acabou funcionando, e ele acabou adotando isso como uma prática para situações excepcionais. Irmãos, é um tema polêmico e eu vou me posicionar em relação a esse tema durante a nossa aula de hoje, tá? Lembrando que isso aqui está dentro do contexto de pecar com o olhar, pecar no coração, tá bom? Que é o texto lá de Mateus capítulo 5. Depois nós vamos falar acerca de um pastor que adulterou. Pode voltar a pastorear novamente no futuro? Lá em 1 Timóteo capítulo 3 diz que ele deve ser marido de uma só mulher. Alguns pastores, alguns teólogos entendem que no momento que esse pastor ele adultera, ele não tem mais condições de exercer esse ministério pastoral, tá? Existem até alguns pastores famosos que sustentam essa tese aí em público, e nós vamos abordá-la aqui na nossa aula de hoje. Não é um tema fácil, irmãos, é um tema complexo, tá? Nós vamos debater essa questão também. Quarto lugar, adultério, divórcio e perdão. Quando há adultério, o crente pode divorciar? E se ele pode perdoar, ele deve perdoar? Nós vamos abordar esse assunto também, que é um assunto bastante complexo também, polêmico. Tudo dentro dessa aula do não adulterarás. Depois, marido e mulher que não querem, ou o marido ou a mulher que não quer se relacionar sexualmente com um cônjuge com uma frequência que o outro demanda, pode ser considerado corresponsável pelo adultério quando esse outro cônjuge que está aí na sua necessidade não atendida acaba pecando, acaba adulterando? É um tema também bastante polêmico que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Tudo isso, irmãos, no decorrer da exposição, tá? E por fim, o sexto assunto que eu considero polêmico, que também será tratado no encontro de hoje, é como defender a moralidade sexual cristã de forma eficiente na sociedade dos nossos dias atuais, que entende que a moralidade sexual cristã é uma moralidade retrógrada.
Nós vamos, então, também fazer ou apresentar diversos argumentos que podem ser utilizados perante a sociedade de hoje, que tem base comum com a forma de pensar da sociedade de hoje. Então, irmãos, isso aqui são alguns dos assuntos que nós vamos tratar nesse encontro, lembrando sempre que nós vamos seguir a exposição da revista. Por fim, quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que se comprometeram a orar. Na penúltima aula nós falamos acerca do honra teu pai e tua mãe, e eu pedi para alguns irmãos colocarem na descrição do vídeo se eles estivessem com dificuldade de repreender o pai e a mãe, de perdoar o pai e a mãe, para esses irmãos colocarem na descrição do vídeo pedindo oração, porque nós iríamos orar. E aí na lição retrasada, algumas irmãs, 4 irmãs, colocaram na descrição do vídeo esse pedido de oração. Na lição passada, eu falei no vídeo, eu convoquei os irmãos para orar. Irmãos, eu fiquei muito grato ao Senhor, tendo visto a quantidade de irmãos que se comprometeram a orar por essas 4 irmãs. E aqui, irmãos, é assim, é um ajudando o outro, tá? Porque a Bíblia fala para a gente levar as cargas uns dos outros, e orar é uma forma de levar a carga. Então, muito obrigado a todos os irmãos que se comprometeram em oração, em ajudar essas irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. E para essas irmãs que pediram oração, obrigado pela humildade de compartilhar a necessidade de vocês. Eu creio que o Senhor suprirá as vossas necessidades em glória. O Senhor governará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, para que vocês pratiquem aquilo que a palavra de Deus orienta e vivam o melhor de Deus para a vida de vocês. Agora nós vamos iniciar a nossa exposição no nosso tópico 1, aspectos do 7º mandamento. Antes, porém, de iniciarmos essa exposição, gostaria de convidar você que ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, comente. Se você não sabia, o seu comentário ele é muito importante para que o YouTube considere esse vídeo relevante e divulgue para outras pessoas também. Então, quando você comenta, trazendo uma dúvida, contestando, colocando a sua opinião em contradição com a nossa, eu não me ofendo, irmãos, nem um pouco, tá? Não me ofendo nem um pouco. Eu acho que o ambiente ali dos comentários é um ambiente para interação. Claro que se houver havendo sempre respeito, a gente vai considerar qualquer opinião. Em alguns casos eu até trago essas opiniões, quando eu considero interessantes, no vídeo seguinte, para responder o questionamento ou até mesmo a contestação apresentada. Então não deixe de comentar, não deixe de compartilhar nos grupos de WhatsApp da sua igreja e de professores de escola bíblica dominical, porque assim você estará ajudando o canal. Vamos então iniciar aspectos do 7º mandamento. Em primeiro lugar, irmãos, tem o mandamento em si que já foi exposto aqui na introdução. Não adulterarás. O que é adulterar, irmãos? É uma pessoa casada ou noiva, de acordo com o padrão bíblico, tá? É uma pessoa casada e não noiva. E a pessoa que está namorando, o professor Jefferson, não existia namoro na Bíblia, tá, irmãos? Namoro é uma invenção muito moderna. Então, a pessoa que estava noiva ou casada, que se relacionava com outra pessoa que não era o seu noivo ou o seu marido. Ou o contrário, que se relacionava com outra mulher que não fosse a sua noiva ou sua esposa. Então isso configurava o adultério. Tá? E de acordo com a orientação bíblica, quando alguém adulterasse, essa pessoa deveria ser morta por apedrejamento. E quem deveria ser morto? Tanto a mulher quanto o homem. A lei é clara nesse sentido e os textos aqui, irmãos, não deixam margem para dúvida. Os 2 adultos deveriam morrer. Lá em Jesus, nós vamos falar do texto também de Jesus, apresentaram só a mulher pega em adultério, não apresentaram o homem, né? A gente já vê aí uma concepção extremamente machista e seletiva da aplicação da lei. Mas a lei, ela se aplicava tanto à mulher que adulterasse, quanto ao homem que adulterasse com ela, ou do homem que adulterasse e a mulher que adulterasse com ele, tá bom? Diferença entre adultério em Israel e os povos do Oriente Próximo. Irmãos, era muito comum nas leis dos povos ali vizinhos de Israel punirem apenas a mulher adúltera. O homem que adulterasse com ela não era punido de igual forma. Ele tinha que pagar uma indenização, ele tinha que submeter a outro tipo de punição que não a pena de morte. Isso porque a mulher era considerada propriedade do seu marido. E nessa condição de propriedade do seu marido, só ela era capaz de praticar adultério. Quem se relacionava com ela não era considerado adúltero. No entanto, o ponto de vista bíblico não é um ponto de vista exclusivamente da relação da mulher com o seu marido, e sim da relação tanto do homem quanto da mulher, entre si e com Deus. Por quê? Porque Deus instituiu a família. Deus constituiu a família como seu plano motor para espalhar suas cópias pelo mundo. Lembra quando Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que ele os fez à sua imagem e semelhança,
e deu duas bênçãos para eles, a bênção do domínio e a bênção da multiplicação, qual era o objetivo de Deus? Era multiplicar as suas cópias pelo mundo, seres à sua imagem e semelhança, para estender o seu governo por toda a criação através dessas cópias. Esse era o plano original de Deus desde o princípio. Porém, o que aconteceu? O pecado, ele temporariamente corrompeu esse plano e posteriormente esse plano foi restaurado com Cristo, porque no momento que nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo e somos capacitados para imitarmos Jesus, para recuperarmos a identidade perdida no Éden. Então a família, irmãos, ela era, no projeto original, a força motriz para espalhar esse governo de Deus por toda a terra através de suas cópias, porém, posteriormente, após Cristo, ela não perdeu o seu protagonismo. A gente ainda tem a família como protagonista, mas a família, em primeiro lugar, de Deus, que é a igreja, e em segundo lugar, as famílias individuais através da criação de seus filhos, porque todo pai cristão, ele deve ser um discipulador dos seus filhos, ele deve formar o caráter dos seus filhos para que eles sejam conforme a imagem de Cristo. Então, o projeto da família continua de pé. Então, entendido isso, que a família é a célula máter da sociedade e a célula motriz para todo o projeto de Deus de governo e através de suas cópias pela terra, a gente entende que um pecado contra a família não é um pecado somente entre os cônjuges, e sim também um pecado contra o próprio Deus, que foi o instituidor da família, aquele que tanto a criou como aquele que a abençoou. Então, no momento que os cônjuges pecam, no sentido de quebra da fidelidade conjugal, o pecado não é somente entre eles, mas também entre eles e Deus. É por causa disso que quando alguém pecava junto com o adúltero ou junto com a adúltera, essa pessoa que contribuía para o adultério também deveria ser punido pela pena de morte. Então, irmãos, demonstrado aqui esses planos de Deus para a família, demonstrando que a família é um projeto de Deus, nós compreendemos por que o pecado do adultério ele é colocado, ele é apresentado como um pecado contra o Senhor. E aqui eu destaquei alguns textos onde isso fica muito claro, tá? Que o pecado do adultério não é somente o pecado entre os cônjuges. Depois, nós vamos mostrar também, eu gostaria de mostrar para vocês, o quão elevado moralmente é a fidelidade conjugal dentro de uma mentalidade cristã, tá? O quão a fidelidade é vista como um valor muito importante e central dentro da moralidade cristã. Em primeiro lugar, irmãos, Deus ele é fiel. Deus é fiel. A Bíblia fala lá em Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo disse, ó, Timóteo, se nós com ele sofrermos, com ele também reinaremos. Se por ele morrermos, com ele também viveremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus, ele é completamente fiel a si mesmo. Ele é completamente fiel aos seus próprios princípios, ele é completamente fiel ao seu próprio caráter. E no momento que ele se compromete conosco e nós aderimos à aliança com ele e vivemos debaixo dessa aliança, ele jamais deixará de ser fiel conosco, irmãos. Deus, ele tem como uma das características centrais da sua identidade, do seu caráter, a sua fidelidade. E essa fidelidade, ela é comunicada a nós através do Espírito Santo, que também é Deus em nós. Então, o agir do Espírito na nossa vida vai nos tornar pessoas fiéis, tendo em vista que quando ele age em nós, nós somos guiados por ele. Por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, acerca dos frutos do Espírito, ele diz o seguinte, aqueles que são guiados pelo Espírito produzem o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Lá entre os gomos do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, mansidão, paciência, ele coloca também fé. Na nossa tradução está escrito fé, mas a melhor tradução ali, para pistes, a palavra grega pistes, ela tanto pode ser traduzida como fé, no sentido que a gente já conhece, está lá, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, 1, como também como fidelidade. Fé não pode ser encarado como um fruto do Espírito, porque os frutos do Espírito dizem respeito a aspectos do caráter, certo? E fé não está tão atrelada a caráter, tá? Então, a melhor tradução para pistes ali dentro do contexto dos frutos ou dos gomos do fruto do Espírito é justamente fidelidade, tá? Então, uma vida guiada pelo Espírito será uma vida fiel, uma vida que tem identidade de Cristo, que recuperou a identidade perdida no Éden, de ser a imagem e semelhança de Deus, através da cópia, através do ser como cópia de Jesus,
será uma pessoa que será fiel, certo? Então, em primeiro lugar, o cristianismo encara a fidelidade como um valor de primeira importância, porque Deus é fiel e ele também nos transforma em pessoas fiéis quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Segundo lugar, a fidelidade aqui conjugal ela é essencial, ela é um valor central, de primeira importância dentro do cristianismo, porque a fidelidade conjugal é um arquétipo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Como assim, Jefferson? É um modelo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Irmãos, existem alguns modelos familiares que comunicam verdades eternas do relacionamento de Deus com o seu povo. Por exemplo, quando nós temos um relacionamento saudável com nossos pais, essa maneira de nós enxergarmos os nossos pais refletirá na maneira como enxergaremos a paternidade de Deus, por exemplo. No meu caso, eu fui criado com meu pai, um pai presente, um pai amoroso, um pai cuidador. Então, por exemplo, quando eu estava estagiando, na época de jovem da faculdade, eu passava o dia no estágio, passava a noite na faculdade e depois voltava para casa. Eu estava no centro do Rio, moro em Santa Cruz, é bem longe, tá? Bem distante do centro do Rio de Janeiro, 2 horas aí de viagem pelo menos. E eu passava o final de semana morando com os amigos próximos da faculdade. No entanto, no final de semana eu voltava para casa, até porque tinha igreja no dia seguinte, né? Sábado de manhã tinha consagração e domingo de manhã escola dominical, à noite culto, enfim, a gente vivia uma vida bem ativa na igreja. Então eu voltava para casa, sendo que às vezes eu saía da faculdade, passava perto de um caixa eletrônico, mas eu pensava assim, caramba, poxa, eu vou precisar de dinheiro, cara, posso ter que sair com a Roberta à noite, pode ter que pagar uma passagem e tal. E, poxa, andar sem dinheiro é muito ruim. Na época não existia Pix, né, irmãos? Era só cartão e nem todo lugar aceitava cartão. Então, eu pensava assim, cara, acho que eu vou lá sacar. Só que quando eu olhava pro caixa eletrônico, pô, descia aquela multidão da faculdade, tava fila no caixa. E aí eu ficava com medo de perder o ônibus para ir para casa e ter que esperar meia hora por outro ônibus. Então, o que eu pensava? Ah, não vou fazer isso não. Vou fazer o seguinte, eu vou para casa, qualquer coisa, se eu precisar de dinheiro, eu peço ao meu pai. Então, irmãos, eu tinha certeza, que se eu precisasse de dinheiro, eu poderia contar com a ajuda do meu pai. É claro que quando eu aprendo de Jesus que Deus é o meu pai e ele me ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus, e o espírito dele comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, ao ponto de exclamar dentro do meu interior, Abba Pai, ou seja, papaizinho. Quando eu sou revelado acerca da paternidade de Deus, eu consigo olhar para Deus e ter confiança de que quando eu não tiver dinheiro eu vou poder contar com Deus. Porque eu acostumei com isso quando jovem, quando criança. Eu sabia que eu podia contar com meu pai. Então, essa minha relação com meu pai acaba refletindo na maneira como eu enxergo Deus para mim. Em contrapartida, eu já ouvi falar de pessoas que tiveram relações muito difíceis com o pai e, em razão disso, quando ouviam dizer que Deus era pai, tinham um choque, não conseguiam compreender essa paternidade de Deus. Por quê? Porque a concepção que eles tinham de paternidade era uma concepção muito ruim. Então, os arquétipos, os modelos de relacionamento humanos, eles acabam refletindo na maneira como nós enxergamos o nosso relacionamento com Deus, na medida em que eles são modelos desse relacionamento. Da mesma forma, trazendo aqui agora para a questão do relacionamento conjugal, o relacionamento conjugal saudável, onde impera a fidelidade entre os cônjuges, ele acaba sendo um arquétipo, um modelo do relacionamento entre Cristo e a igreja, conforme a gente encontra em Efésios capítulo 5. De modo que uma criança, por exemplo, que é criada num ambiente de fidelidade entre o pai e a mãe, um ambiente de amor entre o pai e a mãe, um ambiente de reciprocidade, de ajuda mútua entre o pai e a mãe, de companheirismo entre o pai e a mãe, e ele aprende depois em Efésios 5 que o relacionamento entre o homem e a mulher, ele é representado pelo relacionamento entre Cristo, ele é uma forma de representar o relacionamento entre Cristo e a igreja, ele consegue conceber um relacionamento entre Cristo e a igreja de companheirismo, de reciprocidade, de ajuda mútua, de comprometimento, de amor, que uma pessoa que foi criada num lar desestruturado não vai conseguir compreender à primeira vista, ele vai precisar de uma revelação. Por quê? Porque a visão que ele tem do relacionamento entre homem e uma mulher é uma visão distorcida. Então, a fidelidade conjugal, ela é um valor de primeira importância dentro de uma visão cristã, porque ele é um arquétipo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Em terceiro lugar, a fidelidade conjugal é um valor central porque o matrimônio, ou melhor dizendo, em virtude disso, me corrigindo, em virtude
dessa centralidade, dessa importância elevada da fidelidade conjugal dentro de uma concepção cristã, por esse motivo que a fidelidade conjugal deve ser admirada no nosso meio. E é isso que o autor da carta aos Hebreus diz, quando ele diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então ele recomenda, irmãos, que a gente venere no sentido de admirar, tá? No sentido de admirar, no sentido de idolatrar, no sentido de admirar, de valorizar. A gente precisa ressaltar dentro das nossas igrejas aqueles casais que têm 40 anos de casado, que têm 45, têm 50 anos de casado. A gente tem que transformar isso em modelos para os jovens. A gente tem que transformar isso em exemplos para as novas gerações e estimular a admiração a isso. Porque isso não é construído, irmãos, espontaneamente. Isso é fruto de dedicação, de renúncia, é fruto de amor. Não se constrói um relacionamento com fidelidade, com companheirismo, com amor, sem dedicação e sem esforço. A gente é carnal, a gente é pecador, a gente tem uma inclinação para o erro. E viver uma vida conjugal saudável, com fidelidade, requer renúncia. E isso precisa ser valorizado entre nós. Depois, nós temos aqui outros textos relacionados à fidelidade conjugal, que eu não vou ler com vocês, tá, irmãos? Eu não vou ler com vocês, eu só quero destacar um que eu vou abordar mais na frente também, é que tanto o bispo, que é sinônimo de pastor, que é sinônimo de presbítero, tá? Esses são termos que são sinônimos no Novo Testamento, tá bom? Ele deve ser marido de uma só mulher, e o diácono, ele também deve ser marido de uma só mulher. Lembrando que no Novo Testamento só tem 2 cargos eclesiásticos, né? O do bispo, também é chamado de presbítero ou pastor, e o do diácono, tá? Não tem cargo de trabalhador, não tem cargo de evangelista. Evangelista é um ministério, não é um cargo. Beleza? Ah, já estou, a Assembleia de Deus está errada? Não, irmãos, não é que ela está errada. Ela adotou um escalonamento, tá? Ela adotou um escalonamento. Mas não é que ela está errada, tá bom? Vamos continuar. Aspectos espirituais do adultério. Em primeiro lugar, é um pecado, certo? Eu nem coloquei isso aqui. O primeiro aspecto espiritual é o pecado. E aquela alma que pecar, essa certamente morrerá. A gente já sabe as consequências do pecado. Primeiro vem o juízo de Deus. Segundo vem as consequências naturais do pecado. Quais são as consequências naturais do pecado? Irmãos, se um cônjuge é infiel ao outro, uma das consequências naturais é que o outro pode querer o divórcio. E o divórcio tem separação de bens, tem sofrimento para os filhos. O divórcio tem sofrimento até para o cônjuge que traiu, que às vezes, principalmente os homens, eles têm uma facilidade de trair mesmo quando amam, o que parece algo absurdo num primeiro olhar, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê isso em abundância. Às vezes, a ser vergonhice, ela não exclui necessariamente o amor, ela exclui o amor perfeito, o amor de Deus, mas ela não exclui o amor como sentimento, como afinidade, como querer bem, como querer estar junto, como paixão. Às vezes a pessoa tem esse sentimento, mas mesmo assim consegue trair. E aí, quando o outro quer separar, o que errou sofre muito, certo? Então essas são algumas consequências, nós vamos tratar um pouco delas mais na frente, mas só estou colocando para vocês de algumas consequências espirituais relacionadas ao adultério. E, em primeiro lugar, tem consequência porque é pecado. Então, conta com o juízo de Deus, conta com consequências naturais pelo fato de ser pecado, conta com a atuação diabólica também, porque a gente acaba dando brecha para Satanás operar. Então, é disso que nós vamos tratar aqui agora, tá? Mas eu não quero tratar apenas das consequências. Eu quero tratar também das causas espirituais do adultério. Tá? Então eu quero tratar aqui das causas e eu já quero começar falando com vocês acerca da atuação demoníaca para gerar adultério. Irmãos, o diabo, ele age de diversas maneiras. Uma das maneiras que ele atua é tentando colocar a promiscuidade, a lascívia, os pecados sexuais dentro da igreja. É uma das maneiras, porque Deus, ele é santo, ele só se relaciona com o povo santo. Se o pecado está gracejando, está abundante dentro da igreja, é claro que a presença de Deus vai ser cada vez menos intensa, até o momento que ela vai se extinguir. Por isso que a Bíblia diz, não extinguais o Espírito Santo. Então, a gente não pode, irmão, deixar o pecado proliferar na igreja, porque Deus é santo. Deus é santo. E uma das maneiras que Satanás tem, uma das estratégias dele para afastar Deus do seu povo, é fazendo o seu povo pecar. Quem não lembra aqui de Balaão? Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, mas quando ele foi amaldiçoar, Deus mandou ele abençoar. E ele era um profeta, irmãos. Ele era um profeta. O fato de Balaão, ele não era um falso profeta porque ele era um profeta vendido. Porque ele era um profeta falso, no sentido de inventar profecia. Não. Ele, nesse sentido, ele era um profeta verdadeiro, porque de fato ele profetizava o que Deus mandava. O problema de Balaão não é que ele era
mentiroso. O problema de Balaão é que ele era vendido. Então Balaão, ele profetizou certo, ele abençoou o povo, mesmo sendo pago para amaldiçoar, porque Deus mandou ele abençoar. Só que depois ele deu uma estratégia para o inimigo para derrotar Israel. E qual foi a estratégia? Façam com que as vossas filhas atraiam os filhos de Israel para que eles adulterem com elas. E no momento que eles se prostituírem com elas, o juízo de Deus virá sobre eles. E aí, isso realmente foi feito. Balaque, que foi o rei que contratou Balaão, induziu suas mulheres a se relacionarem, a se prostituírem com os filhos de Israel, e o juízo de Deus veio sobre os filhos de Israel. Então, Satanás, ele faz com que Deus ele entre em conflito com o seu povo, induzindo o seu povo a pecar. Isso é uma estratégia antiga de Satanás, não é uma estratégia nova, certo? Então os demônios também ficam a serviço disso. E nós, irmãos, temos um pouquinho a coisa de prática em ministério de libertação. A gente sabe que existem demônios que atuam, na nossa cultura aqui, a gente sabe de que é identificado como mulher, né, uma demônia, não sei se nem se essa expressão existe, que atua nessa área sexual e atua de forma pesada. Uma vez eu fui fazer uma oração junto com 2 obreiros, 2 diáconos, na casa de uma pessoa, a casa estava destruída, o homem era lá da Suíça, ele estava aqui no Brasil, ele e a mulher eram viciados em drogas e eles já estavam devendo tudo que eles tinham para o agiota. O agiota já tinha tomado metade do terreno da casa deles, já tinha tomado o cartão do benefício que ele recebia da Suíça, tá? Já tinha tomado, então eles estavam passando realmente necessidade. Uma família linda, irmãos, linda, 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 linda. Vivendo na miséria, coisa assim extremamente triste. E quando eu encontrei com eles, nós pregamos sobre Jesus, ele era ateu, ele falava que não acreditava em Deus. No momento que a gente começou a orar, começou a clamar o sangue de Jesus naquela casa, a mulher ficou possessa. No momento que ela ficou possessa, irmãos, ela, assim, de uma pessoa simples, normal, estava lúcida, né? Não estava drogada no momento, então ela estava conversando com uma pessoa normal. Irmãos, aquela mulher ficou com uma sensualidade que eu nunca vi em toda a minha vida. A mulher se transformou. Ela ficava penteando o cabelo, ficava balançando a cintura, assim, no nível de sensualidade, assim. Cara, é assustador para quem não sabe qual é a fonte daquilo. É tão assustador que no momento que a gente estava orando, eu pedi para eles darem as mãos. O marido já soltou a mão dela, começou a andar para trás, ele começou a falar meio enrolado, até engraçado, né? Ele começou a falar assim, coisa estranha, nunca vi isso, nunca vi isso, nunca vi isso. E começou a andar, daqui a pouco deu um pique e foi para dentro de casa. Fugiu, porque ele viu a mulher se transformar. E ali nós começamos a clamar, e aquele demônio saiu temporariamente, que tem demônios que ele tá tão enraizado na vida daquela pessoa que às vezes ele demora tempo para expulsar. E vira e mexe, ela ia visitar a nossa igreja, caía endemoniada de novo, e ali era um processo de libertação que ia demorar tempo, mas infelizmente eles não perseveraram, eles saíram, eles não continuaram, e eu não sei depois como é que eles ficaram, tá? Até se mudaram depois, fugiram de lá. Mas foi uma experiência, assim, incrível. E quantas pessoas a gente não ouve falar, irmãos, que foram vítimas aí de trabalhos feitos, né? Pessoas que eram casadas e, de repente, uma colega de trabalho se apaixonou pelo homem e aí começou a fazer trabalho para ele se apaixonar por ela. Eu ouvi também um testemunho de um pastor que tinha um amigo que também era um pregador e esse pregador estava apaixonado por uma colega de trabalho e o pastor estava orando por esse amigo que estava se abrindo com ele, falou, olha só, eu amo minha família, eu não quero perder minha família, mas eu estou apaixonado pela mulher, eu só penso nela, eu só consigo imaginar eu com ela, eu não consigo respirar sem pensar nela. Pastor, me ajuda em nome de Jesus, eu não quero cair, eu não quero adulterar, eu não quero me entregar para o pecado. E aí falou que esse pastor começou a orar por ele. Quando esse pastor estava orando por ele, o Senhor deu uma revelação. O Senhor revelou que essa mulher tinha feito um trabalho com perfume e ela usava esse perfume e quando ele passava, ele sentia o cheiro desse perfume, ele se sentia atraído por ela, ele ficava doido. E aí eles oraram, jejuaram, clamaram ao Senhor. E aí esse pregador que estava apaixonado por essa mulher foi quando ele chegou no trabalho, quando ele a viu, eu não lembro qual foi a atitude que ele tomou, se ele levantou a mão, eu não lembro qual foi o comportamento. Eu sei que quando ele tomou uma atitude, agora eu não lembro qual é exatamente, a mulher caiu endemoniada. Ele orou, ela foi liberta e ele foi liberto daquele sentimento. Só para vocês saberem, irmãos, que existem demônios que atuam. Algumas pessoas vão chamar esse demônio de espírito de Jezabel. Por quê? Porque lá em Apocalipse capítulo 2, Deus está falando contra uma das igrejas da Ásia o seguinte, ó, eu sei as tuas obras e sei que tu é fiel, mas tu está tolerando Jezabel no teu meio. Só que quem era Jezabel ali, irmãos? Era uma profetisa, que ela era profetisa de Deus, tá? Jesus não fala que ela é uma falsa profetisa. Porém, ela induzia os homens daquela igreja a se prostituírem.
se prostituir inclusive com ela. E Deus fala para ela, eu vou te colocar na cama e vou matar os teus filhos. Quer dizer, o meu juízo vai vir sobre a tua casa. Só para você ter uma ideia de como o pecado sexual ele desperta a ira de Deus. Por quê, irmãos? Porque eu vou mostrar para vocês mais na frente. O problema do pecado sexual, irmãos, não é o ato em si. São as consequências que ele gera, que é a destruição da família, o abandono dos filhos, gerações e gerações sendo criadas sem pais, porque a promiscuidade, irmãos, fatalmente vai estimular o adultério fatalmente vai destruir as famílias. O objetivo de Deus é a preservação da família, nós vamos ver isso lá na frente, que existe uma explicação pela qual Deus abomina tanto a promiscuidade. Então existe sim um fator espiritual, irmãos, a gente não pode ser negligente, a Bíblia fala pra gente não ignorar os ardis de Satanás. Mas é claro, irmãos, que a gente não pode atribuir tudo ao diabo, até porque o diabo não vai obrigar ninguém a pecar, não é verdade? A Bíblia fala que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos. Então o desejo de pecar já está em nós. O diabo, às vezes, ele trabalha para tentar estimular esse desejo. Então, o primeiro aspecto espiritual relacionado aí ao pecado do adultério é a ação direta de espíritos que tentam induzir o adultério. Segundo lugar, nós temos também um outro aspecto espiritual que não pode deixar de ser considerado, irmãos, é que quando Deus fez o primeiro casal, Deus falou que ambos serão uma só carne. Esse uma só carne é uma comunhão de vida, mas também é uma comunhão física. É uma conexão física, que não é só física, é de vida também. De tal monta que, quando Paulo está orientando os irmãos da igreja de Corinto, o que era muito comum, irmãos, naquela época da igreja de Corinto? Era muito comum, isso tanto em Israel como também lá em Corinto, era muito comum a existência de templos, onde as sacerdotisas eram verdadeiras prostitutas. E o que se fazia na adoração aos ídolos? Primeiro matavam os animais e ofereciam aos ídolos, e depois vendiam essa carne, que era comida Então a atividade de açougueiro não era muito diferente da atividade de um sacerdote de algum deus grego. Não existia uma diferença ali prática. As atividades meio que se misturavam. Da mesma forma, a adoração aos deuses. Os homens iam adorar aos deuses e lá eles se prostituíam com as sacerdotisas como forma de adoração. E Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto acerca de como isso é ter uma comunhão com os demônios. Tendo visto que esses deuses eram, de acordo com o ensinamento de Paulo, eram demônios. Então, Paulo fala, ó, vocês não podem pegar o corpo de Cristo, vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês são os dedos, as mãos, os pés de Cristo. Como é que vocês pegam o corpo de Cristo e fazem com que ele se torne uma só carne com a meretriz, com a prostituta? Paulo fala isso tanto acerca das comidas sacrificadas, como também acerca da prostituição. E ele fala, ó, os outros pecados são praticados fora do corpo, mas a prostituição é praticado no corpo. É um pecado que você pratica no seu próprio corpo. E o seu corpo é templo do Espírito Santo, porque você foi comprado por um alto preço. O seu corpo, ele integra o corpo de Cristo. Então, no momento que você se prostitui, é o corpo de Cristo que está se prostituindo. Então, queridos, um outro aspecto um outro aspecto espiritual relacionado ao adultério, os pecados sexuais como um todo, é essa conexão que existe, esse ato de se tornar uma só carne entre as duas pessoas que estão se relacionando naquele momento. E aí, um dos desdobramentos é a contaminação do corpo de Cristo. Só que existe um segundo. Esse segundo desdobramento, irmãos, é um segundo desdobramento que a gente encontra em livros relacionados à batalha espiritual, mas que a gente não encontra um fundamento claro na Bíblia. É claro que eles usam esse texto, mas esse texto não diz isso claramente. Alguns livros relacionados à batalha espiritual indicam que no momento que há um relacionamento sexual, como se torna uma só carne, existe uma comunhão de vida ali, demônios que eventualmente estão na vida da outra pessoa ganha uma legalidade na vida de quem está se relacionando sexualmente com a pessoa que está endemoniada. Tá? Esse é o entendimento de que essa união é como se fosse um portal, é como se fosse uma janela, é como se fosse uma porta para a atuação desses demônios também na vida de quem está se relacionando. Temos uma base bíblica clara para fazer essa afirmação? Não. Tá? Mas pessoas que trabalham atuam com obra de libertação costumam mencionar o relacionamento sexual como uma das portas, uma das brechas para Satanás atuar na vida de alguém. Em relação aqui também à pomba, para a gente não ficar só pelo menos nessa entidade que é considerada uma entidade sexualizada, eu já ouvi também, irmãos, testemunho de homens, também dentro do contexto de trabalho de libertação, que quando ficavam endemoniados, ficavam com um comportamento extremamente sedutor.
extremamente sedutor. Esse comportamento é relacionado a outros tipos de demônio, né? Em relação à mulher, a gente tem essa demônia que é associada a esse tipo de comportamento, e nós temos os homens também que também se tornam extremamente sedutores por atuação demoníaca. Então, queridos, a gente tem que ficar alerta para isso também, que às vezes um serva de Deus começa a ficar tentado demais em relação a uma determinada pessoa, sem se dar conta que essa luta não é uma luta apenas de resistência de desejo, mas que também pode ter uma relação espiritual. Tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Segundo tópico, a abordagem de Jesus acerca do adultério. Irmãos, essa temática da abordagem de Jesus acerca do adultério, ela começa com Mateus capítulo 5, onde Jesus mostra o que é o adultério. Para os olhos de Deus. Para Deus, irmãos, o adultério não é apenas o contato físico. Para Deus, aquele que olha para uma mulher de maneira cobiçosa, desejando-a no seu coração, qualquer que atenta numa mulher para cobiçar no seu coração, já cometeu adultério. É o mesmo princípio que a gente falou na aula passada acerca do homicídio, que é o princípio da circuncisão do coração. Jesus não está preocupado somente com o fruto da árvore, ele está preocupado com a raiz da árvore também. Jesus ele vai na raiz do pecado. Como é que se realiza, irmão? Como é que começa um adultério? Ela começa no coração, certo? Com a permissividade em relação a um desejo adulterino que não é combatido no nosso coração, a gente deixa de desenvolver e às vezes até alimenta, até chegar o momento que esse desejo está tão forte que ele se torna irresistível. Então Jesus ele ataca o pecado na sua origem, na sua raiz. E falando nisso, irmãos, vamos falar acerca do olhar, certo? Porque o próprio Jesus falou, portanto, se teu olho te faz pecar, arranca, porque é melhor você entrar com o olho só no reino de Deus do que com os dois olhos no inferno. Tá? Jesus fala acerca de um princípio de prudência. E aí vamos se ater primeiro em relação à questão do olhar, tá? Em relação ao olhar, irmãos, existem 3 tipos de olhar de um homem em relação à mulher, tá? E da mulher também em relação ao homem, mas o homem é muito mais tentado pela vista do que a mulher. Então a gente vai falar aqui do homem, mas se aplica para a mulher também, tá? Só que excepcionalmente. A regra são os homens ficarem mais tentados pelo olhar do que as mulheres. As mulheres são mais tentadas pelo status do homem, pela conversa do homem. Pelo menos essa é a regra. A gente não está falando de padrões aqui definitivos, tá? Então os homens, irmãos, eles são mais tentados pelo olhar. Só que tem um porém. Qual o porém? É que não é possível para um homem heterossexual saudável deixar de olhar uma mulher bonita que está passando na rua. Isso aqui, irmãos, é uma explicação de neurociência, tá? Tem um livro chamado Subliminar, que ele fala muito sobre o inconsciente. E ele fala o seguinte, ó, que o ser humano ele tem uma visão, que é a visão consciente dele, que ela tem mais ou menos 60 graus. Tudo que acontece dentro dessa visão de 60 graus vai direto para a sua consciência. Então você consegue refletir sobre o que você está vendo. Só que existe uma coisa chamada visão periférica. A visão periférica é a visão do entorno, tá? Que bate quase 180 graus, tá bom? Acho que 160 graus, se não me engano. Essa visão periférica é a visão que atua no inconsciente. Como assim, Jefferson? Ou você se concentra muito para prestar atenção no que está aqui, ou se você não estiver se concentrando muito, ela vai estar atuando no seu inconsciente. E principalmente 2 coisas. Satisfação de desejos ou atenção em relação a riscos, tá? Por exemplo, em relação a risco, a gente usa a visão periférica para se proteger contra uma ameaça que está vindo na nossa direção. Então, por exemplo, na hora que a pessoa está dirigindo, às vezes o motorista não está nem olhando, mas ele vê um movimento suspeito na sua visão periférica, ele já mexe com o volante. Por quê? Porque essa visão periférica, quando você não está conscientemente refletindo sobre o que você está vendo através dela, ela é uma visão que atua no seu inconsciente e desperta os seus reflexos. Então, exemplo, tem alguém sinalizando e você não está olhando para essa pessoa está na sua visão aqui, ó, periférica, tá? Ela está aqui na sua visão periférica. Você não está olhando. Mas, como ela está sinalizando, por uma questão de instinto, você vai acabar olhando. Mesmo que não seja para você, porque você vai achar que é para você. Correto? Então, a visão periférica, ela tem essa função de proteção. Em virtude disso, em virtude dela despertar os nossos instintos automáticos, é que um jogador de tênis, um jogador de ping-pong, principalmente jogador de ping-pong, em que a bola é muito rápida, ele não pode ficar olhando para a bola. Por quê? Porque a visão de foco dele, dos 60 graus, é uma visão que é consciente, mas é lenta. Primeiro ela tem que ser processada para depois ela gerar uma reação. Então quem joga ping-pong aqui sabe, você não pode ficar olhando para a bolinha. Você olha para o adversário, para o movimento que ele faz. E a sua visão periférica identifica onde a bolinha está. É assim que você consegue jogar rápido.
Se você ficar olhando para a bolinha, quando você acabar de olhar, ela já passou, tá? Então você usa a sua visão periférica para jogar o ping-pong chamado tênis de mesa. Por quê? Porque ela desperta a sua reação automática que está ali marcada no teu inconsciente. Então você treina muito para no momento do jogo você não precisar olhar para a bolinha e mesmo assim acertar para ela. Você fica olhando para o seu adversário e não para a bolinha. Deu para entender isso? Agora vamos para a segunda aplicação, a satisfação de desejos, tá? Essa mesma pesquisa identificou que quando colocaram homens heterossexuais numa cadeira e faziam movimentos que não chamavam atenção na visão periférica, ele nem reparava. Porém, quando eles usavam a imagem de uma mulher nua, todos reparavam, todos, com exceção de um pequeno grupo. Qual foi o pequeno grupo que não olhou? Os homossexuais. E aí, para os homossexuais, eles passavam uma imagem de um homem nu e aí eles olhavam. Então, irmãos, o olhar para uma mulher é uma reação instintiva automática. Instintiva automática. E aqui vai um alerta para algumas irmãs que ainda não desenvolveram maturidade suficiente para entender que quando o homem olha para uma mulher, no primeiro olhar, ele não está olhando porque ele está cobiçando aquela mulher. Ele vai no instinto automático. O que ele não pode fazer é perseverar no olhar e muito menos flertar. O que é o olhar prolongado? É o olhar que estimula o próprio desejo. E o ser humano, irmãos, ele é incrível. O ser humano ele consegue sentir um certo prazer em intensificar o próprio desejo. Então ele fica com aquele olhar cobiçoso, ele não tá nem imaginando nada ainda, tá? Ele tá só com aquele olhar cobiçoso, aquele olhar de admiração, e só exercer aquele olhar cobiçoso, aquele olhar de admiração, já gera algum nível de prazer nele. Então o problema não é o olhar rápido, o olhar espontâneo. Isso aí, irmãos, inclusive mulher, você que é casada, inclusive isso é desejável, porque eu vou te falar uma coisa, se o teu marido, se passa uma mulher bonita, chamativa, na visão periférica dele, e ele nunca olha, minha irmã, você vai ter problema com ele. Ele não tá bem, tá? Ele não tá bem. Provavelmente você vai ter problema com ele. Tá? É claro, irmãos, que a gente tem prioridade de necessidade. Uma vez fizeram uma entrevista com jovens que foram colocados num centro de concentração, num campo de concentração de guerra. Eles foram presos, né? E ficaram 2 anos presos ali, sendo torturados, sendo obrigados a trabalhar em trabalhos forçados. E depois perguntaram para eles se eles tiveram algum desejo sexual. E a resposta deles foi zero. Zero libido, zero. Por quê? Porque quando você está dominado por desejos mais importantes na escala de importância da tua sobrevivência, esses desejos mais importantes vão ofuscar os desejos menos importantes. Então, para aquelas pessoas, a preocupação em sobreviver, em comer, era tão maior que os desejos sexuais foram praticamente esquecidos. Da mesma forma, se você tiver com muita fome, só pensando em comida, e uma pessoa começar a te sufocar, você vai esquecer comida e só vai pensar em ar. Por quê? Porque existe uma escala de prioridade de desejo. É por isso que é muito importante, mas a gente viver uma vida de jejum e oração, incluindo aí o jejum. Porque esse contato, essa exposição à necessidade de comer, essa exposição à fome, faz com que a nossa mente se desvie de desejos menos importantes. Isso aí não é um raciocínio meramente bíblico, tá? Isso é um raciocínio do funcionamento do nosso cérebro. Então, por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma atividade e ela está em jejum, o cérebro dela tem uma tendência, claro, se for uma fome grave aí não, mas se ela já passou daquela fase da fome aguda e ainda está em jejum, a tendência é ela se concentrar muito mais naquilo que ela estiver fazendo em jejum, tá? Claro que se ela tiver com muita fome, aí a concentração, a preocupação dela vai ser mais em comer do que no que ela está fazendo, tá bom? Então não vamos confundir. Então, esse primeiro olhar, ele é até, se você tem um esposo, se você tem um marido e é casada, ele é até, desculpa a honestidade, irmãs, ele é até desejável que ele exista, tá? E ele é desejável que ele exista em 2 sentidos. Em primeiro, porque significa que teu marido está saudável. Em segundo lugar, pelo menos do ponto de vista da libido psicológica, né? Pode ser que tenha alguma disfunção física, mas isso significa que ele está saudável do ponto de vista da libido psicológica. Em segundo lugar, se for olhada rápida, significa que ele está comprometido em ser fiel a você.
Porque ele foi no espontâneo, mas voltou no... Ele foi no espontâneo, mas voltou no consciente. Ele voltou no consciente. Ele não prolongou, ele não esticou. Ele teve um comportamento que a gente pode chamar de um comportamento de um homem fiel. Ele teve hombridade e te respeitou. Então não é um motivo para você ficando escandalizada, arrumando confusão com ele. Tem algumas mulheres, irmãos, é uma minoria, né? Que é muito ciumenta, que quer controlar até o olho do marido. Tá? Então, em nome de Jesus, o amor não suspeita mal, né? O amor não suspeita mal, tá na Bíblia. Então o problema é esse olhar prolongado. E pior do que o olhar prolongado, sem sombra de dúvida, isso aqui não tem nenhuma discussão, é o flerte. Né? O flerte já é uma indicação de que a pessoa está desejando a outra e ela quer indicar isso para outra para ver se a outra corresponde. Isso aí é, enfim, é o princípio já de um pecado. Depois, pergunta, um homem de Deus pode olhar para uma mulher bonita que está passando na rua? Irmãs, um homem de Deus continua sendo um ser humano normal. Um homem de Deus continua sendo um ser humano normal. Tá? Ele não deixa de ser homem. Até porque se ele deixasse de ser homem, você não ia querer continuar casada com ele. Provavelmente. Tá bom? Então não vamos perder isso. E próximo, se olhar para uma mulher de um olhar cobiçoso já é pecado, imagina ficar se imaginando com ela, né, irmãos? Imagina ficar se imaginando com ela. Aí é pecado muito mais. Certo? E aí que entramos no tema da pornografia, que foi um tema que eu acho que a revista perdeu a oportunidade de abordar. Certo? Acho que a revista perdeu a oportunidade de abordar. Irmãos, isso aqui é uma praga. É uma praga nas igrejas. A pesquisa nos Estados Unidos indica que pelo menos 80% dos crentes tinham entrado em contato com pornografia nos últimos 30 dias. Isso aqui é uma praga dentro das igrejas. Ainda mais nos dias de hoje em que a pornografia está a um clique de um smartphone. O acesso nunca, jamais foi tão fácil, tá? E com tanta abundância como nos dias de hoje. E aí qual é o problema, irmão? Em primeiro lugar, que a pornografia ela gera prazer por causa de uma coisa chamada hormônio espelho. O hormônio espelho, ele se satisfaz apenas em ver outra pessoa fazendo algo que você queria fazer. O ser humano é um ser complexo. Por que você acha que esses vídeos de unboxing, onde as pessoas ficam abrindo presentes que elas recebem, tem tantas visualizações? Hormônio espelho. A pessoa fica feliz. Crianças vendo outras crianças brincando, e elas ficam ali horas vendo um vídeo de outra criança brincando. Por que ela gosta? Hormônio espelho. Ela consegue sentir uma satisfação, claro que não igual a quem está brincando, mas ela consegue sentir um nível de satisfação em ver outra criança brincar. Então esse hormônio não, neurônio espelho. Esse neurônio espelho é o neurônio que faz com que a pornografia ela seja uma fonte de prazer. Tá? Apenas só em ver. Só em ver já é uma fonte de prazer em si. Mas é claro que a gente sabe que na prática a pessoa não só vê, né? Claro que o uso da pornografia certamente incorre naquele texto bíblico de Mateus capítulo 5, como sendo o adultério no coração. Então, o homem casado não tem que ver pornografia, não tem justificativa, não tem explicação. Tá? Não tem explicação. Só que aí, irmãos, uma vez eu ouvi um pastor trazendo um argumento que eu, pelo menos, tive que ponderar. Falou, Jefferson, tem pessoas que têm problema de libido. O homem, às vezes, não consegue mais, entendeu? Tem ali aquela dificuldade. Ou então a mulher tem aquela dificuldade. E, às vezes, com um vídeo, que tem vários tipos, tem os mais agressivos, tem os menos agressivos, tem os que são feitos para casais, às vezes até por outros casais, pessoas casadas mesmo. Às vezes, com uma ferramenta dessa, às vezes você consegue restaurar um casamento que está para ser destruído. Então, a gente não pode também achar que não aplica nunca. Mas, irmãos, eu não contra-argumentei esse pastor, tá? Eu não contra-argumentei esse pastor. Ele usou um argumento utilitário, consequencialista. Ou seja, no final das contas, eu estou preservando um casamento, eu não estou destruindo o casamento ia se acabar. E eu usei esse instrumento, ele foi um caminho, meio para preservar esse casamento. É um argumento, irmãos. É um argumento. Tá? Concordo com ele? Não concordo. E eu vou expor por quê. Em primeiro lugar, em relação à atriz, tá? Ou às atrizes. Boa parte, ou grande parte das atrizes foram vítimas de tráfico de pessoas, tráfico humano. Irmãos, as estatísticas apontam que nunca houve na história da humanidade uma quantidade tão grande de pessoas sendo traficadas como nos dias de hoje.
Vem um camarada lá da Romênia, manda mensagem para uma menininha aqui no Brasil, convidando ela para trabalhar lá como modelo, mostra um book com várias mulheres, coloca alguma mulher para conversar com ela, incentiva ela a viajar, fala que vai pagar a passagem e as despesas dela de hotel, porque sabe que vai recuperar sendo o empresário dela, e ela vai. Essa menina jovem, iludida, acaba se deslumbrando porque esses caras sabem enganar, e essa menina vai para o exterior para tão sonhada viagem pela Europa, faz escala às vezes ali em Paris, passa 2 dias em Paris, pega o voo, vai para a Romênia. Chegando lá, ela é colocada, ela é obrigada a se prostituir, é obrigada a gravar vídeos pornográficos, e aí, às vezes, para lidar com isso, ela é forçada a se drogar. Então, às vezes a pessoa está pensando que está consumindo um conteúdo de uma indústria que pode eventualmente ter um peso moral menor quando é um casal casado produzindo conteúdo. Só que, irmãos, quando você consome isso, você não está apenas pecando contra Deus, não está apenas pecando contra a sua esposa, e se a mulher pratica contra o seu marido, você está pecando também contra aquelas vítimas, porque você está alimentando uma indústria perversa, cruel, destruidora de jovens, destruidora de mulheres, destruidora de famílias. Essa indústria ela é suja no sentido mais pleno da expressão. Mais pleno. Então, queridos, outra coisa, às vezes a menina entra nessa indústria deslumbrada com o dinheiro, com a fama. Só que é o seguinte, quem vai ver esses filmes dela, esses vídeos dela, não são apenas os estranhos lá de outros estados, de outros países. Quem vai assistir esses vídeos delas também é aquele tio de consideração, é aquele vizinho, é aquele colega de escola que, ao vê-la nessa posição, vai enxergá-la como objeto e não mais como um ser humano. E quando ela estiver conversando com ele, ele vai contar uma piadinha, ela vai se sentir envergonhada, ela vai se sentir humilhada. Por mais que ela ostente, por mais que ela se gabe, dizendo que é livre, que faz o que ela quer com o corpo dela e que o que ela faz com a vida dela ninguém tem que se meter, ela vai se sentir humilhada e envergonhada quando um amigo da mãe dela contar uma piadinha pra ela. Ela vai se sentir enojada, não só dele, ela vai se sentir enojada dela também, porque ela se expôs a essa circunstância. É só olhar os depoimentos. Tem abundância depoimentos de mulheres que já foram atrizes dessa indústria. É abundante a quantidade de depoimentos dessas mulheres, do quanto elas ficarem envergonhadas. Teve mulheres que eu já vi em entrevistas em programas de televisão dizendo que nunca mais conseguiram se relacionar com homem nenhum. Tamanho foi o trauma que elas ficaram. Então, queridos, às vezes sobrevive uma ou outra que ostenta, que fala com orgulho, mesmo depois de muitos anos, mas a grande maioria fica traumatizada, fica com a vida destruída, em flagelos. E aí, irmãos, quando você se torna um consumidor dessa indústria, você é um dos responsáveis por isso que está acontecendo. Depois, outro problema da pornografia é que ela vicia. E detalhe, não é que ela vicia como chocolate vicia, ela é tão viciante quanto cocaína. Você tem noção do que é isso? E aqui, irmão, está falando alguém que já foi viciado em pornografia. Eu já contei meu testemunho aqui, eu escrevi um livro sobre o assunto, tá para publicar, em nome de Jesus vai sair essa publicação aí nos próximos meses agora. Eu conto meu testemunho. Eu fui pregador, jovem, viciado. Eu fui dirigente de congregação viciado, eu fui coordenador viciado. Eu não caía toda hora. Eu caía, jejuava, orava, buscava, falava que nunca mais ia cair, e eu enfrentava a tentação, resistia e bloqueava sites pornográficos do meu computador e tentava me cercar de todas as maneiras para não cair novamente. Passava 2 meses, 3 meses, caía de novo. 2 meses, 3 meses, caía de novo. 2 meses, 3 meses, caía de novo. E às vezes eu pensava até que estava liberto, e não estava. Chegou o momento da minha vida que, quando Jesus matou o meu eu, matou o meu orgulho, ele matou também esse pecado, essa escravidão. Porque a Bíblia diz que quando você serve o pecado, você se torna escravo dele. E servir ao pecado, irmão, não é servir apenas o pecado que incomoda a tua consciência, é servir qualquer pecado. Se você está rendido à inveja, se você está rendido ao orgulho, se você está rendido ao egoísmo, se você está rendido à indiferença, que é o contrário do amor, se você está rendido, entregue, aceitando viver no pecado, você vai se tornar escravo do pecado, no gênero, e não apenas na espécie. Então, às vezes, você quer enfrentar um pecado
sendo condescendente com outro. Você não vai conseguir, porque quando você serve o pecado, você se torna escravo dele. Foi somente quando Deus abateu o meu orgulho e eu me humilhei, me quebrantei ao Senhor diante por causa do orgulho, que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aí eu estava curado e nem percebi. Só percebi anos depois, ou 1 ano depois, né? Porque eu nunca tinha conseguido ficar esse tempo todo sem cair. Então, irmãos, vicia. Outra coisa, como é que Deus me abateu do meu orgulho? Primeira coisa, ele me disse, o Espírito Santo me falou que eu tinha que confessar para minha esposa. E um dia eu terei que escrever um livro ou pregar na igreja sobre isso. Irmãos, na época que eu estava no vício, você não tem noção da luta que era. Só ouvir isso, o Espírito Santo falar no seu coração é uma angústia assim, inimaginável. Você vai pensar, caramba, para todo mundo que me conhece, minhas ovelhas, meus liderados, todo mundo ficar sabendo disso. Como é que vai ficar a minha vida nisso? Só que eu era viciado. Irmãos, o pecado, irmãos, ele tanto é um hábito como ele também pode ser um vício. Tá? E aí, você precisa tratá-lo como um vício mesmo, como um pecado é vício, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. No meu caso, eu fui liberto quando Deus me abateu, quando eu decidi trazer para a luz, confessar. Essa decisão eu tomei há muito tempo. Durante ainda meu processo de libertação, que eu nem sabia que estava liberto. E aí foi quando eu decidi andar na luz, como está escrito, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, no momento que você confessa, Jesus não apenas te perdoa, ele também te purifica. Tem homens que estão tentados nesse pecado ainda, ou estão tentados a adulterar, que não existe nenhuma pessoa melhor para confessar do que a sua esposa. O que eu estou falando para você agora pode parecer escandaloso, desesperador, pode te angustiar só de ouvir falar. Mas se você andar na luz como Cristo na luz está, você vai ter comunhão. E o sangue de Jesus não vai apenas te perdoar, ele também vai te purificar de todo pecado. Quando você confessa para sua esposa, estou sendo tentado assim com a fulana, ora por mim. Eu te amo, eu amo nossa família. Eu creio que Deus constituiu o nosso relacionamento e o diabo não vai destruir. Mas eu tô fraco, eu preciso da ajuda. E é assim, irmãos, que você consegue vencer. Quando o desejo está mais forte do que a vontade de ser santo, você precisa usar as técnicas de Deus. Ah, mas eu oro. Eu também orava, mesmo assim caía. Foi só quando o meu eu morreu, quando o meu orgulho foi abatido, que eu fui liberto. Porque não tem como servir o pecado sem se tornar escravo dele. Continuando. Contaminação da igreja pela pornografia, já falei disso. Jefferson, como é que você está hoje? Curado, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E olha que eu tentei, hein? Olha que eu jejuei, olha que eu orei, olha que eu busquei. Quantas vezes eu chorei, aquele choro amargo de Pedro, depois de ter negado Jesus. E mesmo assim, eu caía novamente. Teve períodos que eu consegui ficar muito tempo ali buscando, orando, jejuando, períodos prolongados. Mas aí caía de novo. Só fui realmente liberto quando o meu orgulho foi morto. Quando Jesus me abateu. Então, ele me feriu e me deu vida através da sua ferida. Ele não me feriu para matar, ele fez a ferida e a ligou e me curou. Então, tem pessoas vivendo nesse drama nas nossas igrejas que também precisam ser abatidas por Deus, porque se caso contrário, não sobreviverão. Quando o desejo já está mais forte do que a vontade de ser santo. Aí, meu amigo, é só sendo abatido por Deus para você deixar de ser escravo desse desejo, deixar de ser escravo desse pecado. Prudência em relação aos pecados sexuais. Jesus falou, irmãos, arranca o olho. É melhor você entrar no reino dos céus sem o olho do que entrar com os dois. É claro, irmãos, que essa linguagem é figurada. Porque arrancar o olho não vai fazer você parar de cobiçar. Claro que isso é uma linguagem figurada, é claramente figurada. Mas arranca todas as pedras de tropeço do meio do seu caminho. Se desvia delas. Para de usar celular. Para de usar. Ah, mas todo mundo hoje em dia fala em zap. Não interessa, você prefere entrar no céu, no inferno com o zap ou prefere entrar no céu sem ele? Volta a usar tijolão para emergência. Bota site de bloqueio no celular e dá a senha para tua esposa dos programas que bloqueiam sites pornográficos. Outra coisa, isso aqui é o princípio de prudência, tá? Paulo também falou para Timóteo, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Não é resista, Timóteo, é foge. Por quê? Porque eles são fortes demais, Timóteo. Se você tentar resistir, você vai cair. Faça como José.
José não resistiu à mulher de Potifar, José fugiu dela. Fuja. Princípio de prudência. Com pecados sexuais, irmãos, a gente não brinca, a gente não enfrenta, a gente foge. Outra coisa, conversas não transparentes de WhatsApp e de Message, de Instagram, enfim. Irmãos, a sua esposa tem que acessar 100% das suas conversas no celular. Mulheres, o seu marido tem que acessar 100%. Por quê? Porque isso gera temor. E o temor te ajuda a guardar a santidade. Não existe conversas que você tem que esconder. Não existe. Não existe senha entre marido e mulher. Isso é um princípio de prudência. Isso vai te ajudar a se manter santo. Foge também do sedutor. Tem pessoas, irmãos, que ou por razões espirituais ou por ser vergonhice pura, que às vezes é ser vergonhice e razões espirituais. Eu já falei sobre a atuação demoníaca tentando promover adultério. Mas existem também pessoas que são sem vergonha e só ser vergonha, o diabo não tem nada a ver com a vida dela. Essas pessoas, irmãos, são verdadeiras covas. Mulheres casadas que são viciadas em adulterar, porque são viciadas na emoção do adultério, que são verdadeiras covas para alguns jovens, alguns rapazes, alguns homens, e que normalmente isso dá confusão e dá morte lá na frente. Tá? A Bíblia fala sobre esses casos, tá bom? Não vou ler o texto aqui, mas depois você veja. Prudência, antídoto para malícia. Como assim, Jefferson? Tem casamento, irmão, que é uma desgraça de ciúme. É uma ciumeira que é um negócio assim, constrangedor, vergonhoso para quem fica em volta. E a Bíblia fala, irmão, que o amor não suspeita mal. Os ciúmes, Deus tem ciúmes de nós, mas ciúme no sentido de zelo, né? Ciúme no sentido de desconfiança. Deus não fica desconfiando da gente. Então, ciúme tomado no sentido de zelo, beleza. Agora, ciúme tomado no sentido de desconfiança é malícia, é pecado, é fermento. A Bíblia fala pra gente tirar toda a malícia do nosso meio. E qual, irmãos, é o antídoto para a malícia não proliferar? É a prudência. Certo? Por exemplo, às vezes a mulher fica desconfiada que o marido está tendo uma conversa que não deve. Bom, qual é o melhor antídoto para isso? Ela ter a liberdade de mexer no celular dele a hora que ela quiser. Por quê? Isso vai gerar temor nele e vai gerar confiança nela. Então, o melhor antídoto para o mofo da malícia é a prudência. É a transparência e a sinceridade. É não esconder nada. É não esconder nada. Depois, prudência. A contribuição omissiva do cônjuge que não valoriza a relação sexual. Existe uma forma de prudência também, irmãos, que é da mulher ou do marido, que tem a libido baixa, e o outro cônjuge tem a libido bem mais alta, e ele vai quando quer. Irmãos, se você ler 1 Coríntios capítulo 7, você vai ver muito claramente que a relação sexual não é apenas para satisfação pessoal, ela é também para aliviar as tentações do outro. Irmão, em nome de Jesus, irmã, seu marido tá te procurando lá com frequência, você é só quando dá vontade lá, de 15 em 15 dias, irmã, em nome de Jesus, irmã. Você tá expondo o teu marido às tentações de Satanás. Nós vemos, por exemplo, Jesus jejuou 40 dias, a Bíblia fala assim, tendo fome, Satanás o tentou. Quer dizer, Satanás espera o momento do auge da nossa fome para nos tentar. E quando a gente está com fome, a gente está muito mais vulnerável. E Jesus era Deus e jejuou 40 dias. Teu marido já jejuou 40 dias? Teu marido é Deus? Teu marido é cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu sobre Jesus na hora do batismo. Irmão, você está deixando ele muito vulnerável. Irmão, você que está devagar, em nome de Jesus. Não é só por causa de você que você tem que procurar tratamento, que você tem que, se tiver que tomar remédio, se você precisar de psicólogo, no psicólogo. Não é só por causa de você. É também por causa dela. Você não pode ser egoísta nesse ponto, em nome de Jesus. E aí, irmãos, só observação, nada justifica o adultério, tá? Eu adulterei porque ela não queria nada comigo, porque ele não queria nada. Não. Você adulterou porque você é sem vergonha. Você é mau caráter. Você não adulterou por culpa do outro, não. O outro, ele contribuiu com sua omissão, mas a decisão foi sua. A decisão foi sua. Então, a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é de quem adulterou, certo? Não adianta ele querer jogar a responsabilidade. Agora, sem sombra de dúvida, o cônjuge não frequente, e é claro, irmãos, que cada casal vai se ajustar. Às vezes o cara quer todo dia, 7 dias na semana.
E a irmã quer um dia. Ela vai um dia por vontade, 2 dias para equilibrar ali por amor, certo? E aí fica ali no meio termo. Agora, o que não dá, irmãos, quando der vontade. Não, não quero, não tô afim, tô com dor de cabeça, tô com isso, tô com... E aí, a endemoniada fica só esperando ele no trabalho para o momento que ele tá mais vulnerável para jogar a piadinha. Então, queridos, em nome de Jesus, eu não tô falando nada, irmão, que não esteja na Bíblia. Tudo que eu tô falando aqui tá na Bíblia, tá? Mas atenção, cônjuge, a culpa não é sua. Se ele tentar te culpar, se ela tentar te culpar, não aceite, não fique se culpando pelo adultério do outro. Ele adulterou porque ele é sem vergonha, ela é sem vergonha. Eles adulteraram por causa de falta de caráter deles. Porém, isso não significa que você também não contribuiu. Por exemplo, irmãos, uma pessoa tá ali agonizando para morrer. Eu passo, olho para ela e não socorro, não chamo o atendimento médico, nada, nada. Eu contribuí para a morte daquela pessoa? Sim. Eu fui responsável pela morte dela? Não. Então, pelo fato de eu ter contribuído, vou responder pelo homicídio de socorro com a pena agravada vezes 3. Já quem matou que vai responder pelo homicídio. Eu não vou responder pelo homicídio, vou responder pela omissão de socorro. Eu tive uma contribuição, mas eu não fui o responsável. É a mesma coisa aqui. Tá? O cônjuge não frequente, ele não é o responsável, apesar de ter tido uma contribuição. Mas a gente está aqui para ajudar uns aos outros, né, irmãos? E não para deixar o nosso cônjuge na agonia, no desespero. Mas aí, irmão, depois que adultério é o fim, Jesus enfrentou essa questão, né? Uma mulher foi pega no ato do adultério, foi levada a Jesus, em flagrante, não levaram o homem, sociedade machista, levaram só a mulher. Chegando lá, Jesus estava escrevendo na areia e os homens perguntaram, ó, Jesus, a lei de Moisés fala pra gente matar. E aí, o que você diz? Eles queriam pegar Jesus, irmão, porque eles sabiam que Jesus era misericordioso. Jesus andava com prostituta, com publicano, Jesus andava com os pecadores, eles sabiam que Jesus era misericordioso. Eles queriam pegar Jesus na misericórdia dele, colocando a misericórdia de Jesus em contradição com a lei de Moisés. Só que, irmão, é a sabedoria encarnada, né? Jesus está ali escrevendo na terra e eles começam a indagar Jesus. Jesus fala, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E a Bíblia fala que do mar velho ao mar moço foram largando a pedra um a um e não sobrou nenhum acusador. E aí Jesus olha para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Vai em paz, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então, queridos, Jesus, ele livra essa mulher da pena de morte, muito embora a lei estabelecesse a pena de morte. E para a gente entendermos por que Jesus afastou a pena de morte nesse caso concreto, a gente precisa entender em qual espírito Jesus veio. Aqui em espírito eu estou falando em propósito, tá? Não estou falando no Espírito Santo, não. Qual era o espírito de Jesus? Quando Jesus estava passando em Samaria, não quiseram dar hospedagem para ele. Aí João e Tiago, também chamados filhos do trovão, falaram, mestre, quer que oremos para que caia fogo do céu e os consuma? Eles estavam inspirados lá em 1 Reis, quando Elias orou e o fogo do céu desceu e matou os 50 e depois matou mais 50. Eles queriam orar da mesma forma para exterminar os samaritanos. Aí Jesus pergunta para eles, vocês são loucos? Vocês não sabem que espírito eu vim? O Filho do Homem não veio para matar, o Filho do Homem veio para dar vida. Irmãos, e por que houve essa mudança de paradigma? Foi Deus que estabeleceu a pena de morte lá no passado. Porque, irmãos, antes não existia o Espírito Santo. O Espírito Santo só poderia vir mediante o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo viabiliza, aprenda isso, o sacrifício de Cristo viabiliza o contato mais próximo entre o homem e Deus. Deus é santo, se ele conviver com o pecado, ele vai vir com juízo sobre o pecador. No entanto, quando Cristo morre na cruz no nosso lugar, seu sacrifício substitutivo, ele levou sobre si as nossas transgressões. E aí ele possibilitou que Deus ele estivesse presente dentro do ser humano por intermédio do Espírito Santo. Então, foi o sacrifício de Cristo que viabilizou esse contato tão próximo entre o homem e Deus. Então, a partir de Jesus, agora o mal não precisa ser extirpado da sociedade como era antes. Antes, matar o adúltero, matar o homem que bateu no pai e na mãe, matar as pessoas que praticaram os outros pecados, era um modo de preservar culturalmente aquela sociedade, para que aquelas pessoas que praticaram aquele pecado não contaminassem as outras também, direto ou indiretamente. Direto, incentivando que elas também praticassem indiretamente, gerando na consciência das pessoas de que pode fazer que não vai dar em nada. Então, o método de Deus da antiga aliança fazia sentido na medida em que não existiu o agir do Espírito Santo naquela sociedade, de modo abrangente, era muito direcionado o agir do Espírito. Mas depois de Jesus, em que o reino de Deus vai ser estabelecido parcialmente aqui na terra,
E é através da ação efetiva do Espírito Santo, gerando transformação, impedindo, você não funcionando mesmo. E a igreja que funciona como verdadeiro sal da terra. O sal impede a carne de apodrecer. Então, através da ação do Espírito Santo, da presença da igreja da terra, Deus não precisa mais desse método. Então, ele pode revelar mais a sua misericórdia do que o seu juízo, muito embora ele não exclua o juízo. Deu para compreender? Em que espírito Jesus veio? Jesus veio, irmãos, com outro espírito diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Davi, ele vê Golias, ele prepara a pedra para matar Golias, depois arranca a cabeça. No Novo Testamento, não vos vingueis a vós mesmos. Ame os seus inimigos, porque quem ama os seus amigos faz o mínimo. Quando vocês amam os seus inimigos, vocês mostram que vocês são verdadeiramente filhos de Deus. Jesus veio revolucionar os relacionamentos humanos. Ele mudou o paradigma do Antigo para o Novo Testamento. Então Jesus preserva essa mulher da pena de morte. Outro tema também polêmico, adultério, disciplina e recomeço ministerial. Irmãos, quero responder aqui uma pergunta. Pastor que adulterou, ele pode ter segunda chance? Ele pode voltar a pastorear novamente? Irmãos, a resposta é depende. Eu já aconselhei um pastor que ele quase adulterou e virou um escândalo a situação dele. O pastor presidente na época, o pastor não seguia muito a Bíblia, seguia mais a mente e a consciência dele. A Bíblia é clara, ao presbítero que pecar, repreende em público para sirva como exemplo do rebanho. O que ele fez? Já que ele não consumou o pecado, eu não posso discipliná-lo. Não, isso não existe. O homem era pastor de igreja, pastor de congregação, ele tinha que ser disciplinado. Porque a situação não foi uma situação atípica. Teve uma conversa, teve uma evolução do papo, teve um escândalo. Não foi só um desejo silencioso, foi algo muito maior. E aí o pastor presidente não disciplinou. Eu chamei esse irmão, esse pastor, para tomar um café. Falei, rapaz, pede para ser disciplinado. Olha só, anos atrás teve um irmão, um pastor, que caiu em adultério. Depois que ele caiu em adultério, ele ficou alguns anos sentado no banco, ao lado da esposa dele. Depois de alguns anos na disciplina, ele voltou para o púlpito. Depois de alguns anos no púlpito, com a mulher dele ali do lado dele, mulher e os filhos. Depois de alguns anos, ele foi colocado para dirigir congregação novamente. E posso te falar, ninguém lembra da queda. Ninguém lembra da queda. Ninguém. Mas olha os fatores. Ele pecou e não ocultou o pecado. Isso demonstra um arrependimento grande. Segundo lugar, ele se submeteu à disciplina integral. Ele ficava sentado lá embaixo, do lado da esposa. Todo mundo sabia por que ele estava lá embaixo. Só que o tempo foi passando, E aí, irmãos, aquela palavra dos seus pecados não me lembrarei mais se aplicou na vida dele. Parece que Jesus passou uma borracha na cabeça dos crentes. Irmãos, ninguém lembra dessa queda dele. Só se comentar. E é mesmo, é verdade mesmo. Mas ninguém tem um juízo condenatório contra ele. O outro pastor também, um tempo depois, passou por uma situação parecida. Chegou próximo de cair. Disciplinado. Esse foi disciplinado. Só que aí ele estava querendo sair do campo. Eu falei, rapaz, não sai do campo. Enfrenta a tua disciplina. Passa por esse momento aqui. Se você for para outro lugar, toda vez que alguém daqui te ver, vai te ver como caído. Se você passar pela disciplina aqui, se restaurar daqui, aonde você chegar, você é uma pessoa restaurada. Mas se você for restaurado em outro lugar, quando as pessoas daqui te verem, vão te ver como caído. Não faça isso. Lembra quando Jesus falou para a igreja lá de Filadélfia? Filadélfia não, de Laodiceia. Lembra-te de Éfeso. Lembra-te de onde caíste e retoma as primeiras obras. Mas o melhor lugar para você retomar as primeiras obras é onde você caiu. Se levanta onde você caiu. Para que as pessoas olhem para você e não vejam no futuro um caído, mas vejam um restaurado. Então, irmãos, o pastor que passou pela disciplina, que adulterou, ele pode ser restabelecido? Com certeza. Dentro dessas condições que eu falei aqui. Se não for dentro dessas condições, irmãos, é inaceitável. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele tem que ser marido de uma só mulher. Se ele não consegue ser fiel à sua mulher, por que ele vai ser fiel à igreja? Qual o exemplo dele para o restante das famílias da igreja?
Não existe, irmãos, não existe, tá bom? E a mulher ou o homem que foi vítima desse adultério, irmãos, é obrigado a perdoar? Sempre. É obrigado a continuar casado? Depende. Depende de quê? Lembra de Oséias? Que Deus falou para ele, toma uma mulher de prostituição e casa com ela? E aí depois ela voltou para a prostituição, pega ela de volta? E aí Deus falou, assim também eu faço com Israel. Eu trouxe Israel da sua iniquidade, purifiquei, limpei, e Israel voltou para a prostituição de novo. No entanto, Deus volta a resgatar Israel novamente. E assim é conosco, irmãos. Quantas vezes a gente volta para a lama e Jesus traz a gente de volta? Então, queridos, achar que só porque existe um texto bíblico dizendo que há uma autorização bíblica para o divórcio, tá? Há uma autorização bíblica para o divórcio. E aqui eu não posso aprofundar esse assunto. Em caso de adultério, não vou aprofundar esse assunto aqui, porque não é objeto da nossa aula de hoje, tá? Não tem como, olha a hora. Tendo isso em vista, que há essa possibilidade, eu acredito, irmãos, que uma pessoa que foi vítima de adultério, ela tem o dever de perdoar e ela também terá o dever de voltar a conviver, de voltar a se relacionar com o seu cônjuge, se algumas condições forem atendidas. Em primeiro lugar, ela conseguiu perdoar de verdade? Porque não adianta voltar para o casamento virar um inferno de ciúme. Ser um inferno na terra. Segundo lugar, tá, consegui perdoar. Você vai conseguir, após perdoar, conviver? Se você, irmão, que foi traído e buscou em Deus o perdão e você sentiu que perdoou de verdade e acha que vai conseguir conviver, você deve conviver, irmãos. Deus uniu vocês, que Deus uniu, não separe o homem. Em nome de Jesus. Então, queridos, o perdão, ele é a regra. O divórcio, ele é a exceção. Se houver arrependimento genuíno, se houver possibilidade, eu não estou falando que se houver vontade, se houver possibilidade de convivência, tem que conviver. Outra coisa, existem mulheres e homens que perdoam, mas depois transformam a vida do cônjuge no inferno de ciúme. Bom, se você por causa do trauma, entrou num ciclo de ciúme extremo, e às vezes o que errou, por o fato dele ter se arrependido, ele quer restabelecer a família, ele se submete a todo tipo de exigência, a todo tipo de jogada na cara, e aí fica um casamento onde um lado fica oprimindo o outro, porque se acha no direito de pisar, é o passivo-agressivo. Ele aproveita a dor que recebeu para se legitimar e magoar também. Desculpe, irmão, você não perdoou. Desculpe, irmão, você não perdoou. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Mas, Jefferson, a gente não esquece. Como é que vai esquecer uma coisa dessa? Existem dois esquecimentos, o esquecimento do coração e o esquecimento da memória. Da memória você não vai esquecer, não, mas do coração você esquece, irmão. O perdão genuíno anula a amargura. Anula. É milagroso. Todo mundo que já teve que perdoar sabe disso. É milagroso. Então, em nome de Jesus, não deixe o teu casamento virar um inferno por causa desse ciúme. Perdoa de verdade. Decidiu ficar junto, perdoa de verdade. Não conseguir, busque em Deus, ora, jejua, se humilha, pede ajuda. Só não aceita que essa brecha gigantesca para o diabo continuar investindo contra a tua família. Já basta o primeiro erro. Agora vai viver no erro? Não tem como, né? Outros dois tópicos aqui, dois subtópicos do tópico 2 que a gente vai abordar agora no próximo assunto. Objetivo do mandamento. Aí vem os dois tópicos do tópico 2 que eu trouxe para o tópico 3, porque não tem nada a ver com o tópico 2, tá? Trouxe aqui para o tópico 3. Qual é o objetivo do não adulterarás, irmãos? Primeiro lugar, manter a unidade do casamento. Quando um dos cônjuges se relaciona com o terceiro, ele está se tornando uma só carne com esse terceiro. Ele está rompendo uma só carne que ele tem com o primeiro cônjuge. Então, ele tá destruindo uma união que Deus criou. Segundo lugar, o zelo pelo matrimônio. Óbvio, irmão, que o adultério fere, machuca. Porque casamento é doação. Quem casa se doa para o outro. Renuncia seu prazer, sua vontade para ajudar o outro, para apoiar o outro, para estar junto com o outro. Aí vai a pessoa te dar uma rasteira. É óbvio que machuca, é óbvio que fere. Agora, essa mácula, essa ferida, esse machucado, ele pode eventualmente gerar ruptura do casamento e pode gerar um perdão.
certo? Mas muitas vezes gera a ruptura do casamento. E o casamento, irmãos, a família é uma instituição estabelecida por Deus. Então, não adulterarás tem como fim imediato preservar a família. E também tem como fim imediato a preservação do ministério, do relacionamento das pessoas com Deus, porque quando as pessoas são fiéis, elas estão vivendo em santidade, mas quando elas são infiéis, elas estão vivendo em pecado. E aí impede Deus se relacionar com elas. E não existe um motivo mais frequente de destruição do relacionamento entre um pregador, um pastor, um homem renomado e Deus do que o adultério. Pode ver, quase todos os ministérios dos grandes homens de Deus acabam por causa de um adultério. E aí é fácil explicar, irmãos. O camarada fica muito famoso, ele passa a ter muito poder e muito dinheiro. Irmãos, quando você sucumbe às delícias do poder e do dinheiro, para você sucumbir aos prazeres do sexo, falta muito pouco. Porque uma coisa puxa a outra. Essa é a tríade do prazer humano. É o vértice do pecado, do prazer do pecado. Um puxa o outro. Então vigie em nome de Jesus. Vigie, pregadores, em nome de Jesus. Porque nada destrói ministério mais do que pecado sexual. E por que pregador famoso, pastor famoso cai tanto? Por causa de poder e dinheiro. Quando você sucumbe, aceita um poder que não era para ser seu, aceita um dinheiro que você deveria viver com modéstia, a tentação para cair no pecado sexual é iminente. Aí, por fim, irmãos, argumentos inteligentes para a gente defender a moralidade cristã na nossa sociedade, no nosso tempo hoje. Queridos, é muito comum a gente ser visto, a nossa moralidade ser vista como retrógrada, como atrasada, como uma moralidade ultrapassada aos olhos da sociedade atual. A sociedade atual é uma sociedade hedonista, vive pelo prazer, vive para viver experiências, vive para aproveitar o máximo possível. E essa mentalidade hedonista não combina com os princípios de fidelidade conjugada da palavra de Deus. Não combina. Outra coisa, os argumentos utilizados no passado já não são tão úteis hoje. Por exemplo, antigamente, quando a pessoa ela era uma pessoa adúltera, ela era uma pessoa imoral. Chamar alguém de imoral tinha um peso social muito grande. Dizer que o comportamento daquela pessoa violava os bons costumes tinha um peso social. Inclusive, esses termos estão na própria legislação criminal. Tinha um peso no passado, hoje já não tem peso mais nenhum. Por quê? Porque paulatinamente a gente foi saindo de um modelo de sociedade de honra para sociedade de dignidade. O que é uma sociedade de honra? Você constrói a tua honra, você é valorizado pelo que você fez, pela sua posição. O que é sociedade de dignidade? O seu valor está intrinsecamente relacionado à sua natureza de ser humano. Então não importa o que você fez, você tem valor. Sociedade de dignidade tem inspiração cristã, mas ela acaba, quando ela se torna uma sociedade só de dignidade, ela acaba excluindo o argumento moral, o argumento de honra. Então, antigamente, o fulano desonrou a fulana. Esse vocabulário não existe mais, irmãos. Esse vocabulário não existe mais. A gente não vive mais numa sociedade de honra. Esse tipo de vocabulário não faz nem mais sentido nos dias de hoje. Fulana foi desonrada pelo fulano. Esse vocabulário não existe mais. E mesma coisa em relação à fidelidade conjugal. Hoje o que você mais vê na televisão é trisal, é relacionamento aberto. Como defender a moralidade cristã numa sociedade que pensa assim? Irmãos, existem bons argumentos. Primeiro, é que o casamento é um pacto voluntário. As pessoas se comprometeram a serem fiéis entre si. E se elas assumirem esse compromisso, elas têm o dever de mantê-lo. Ninguém as obrigou a assumir o compromisso. Um está sendo fiel na expectativa de que o outro também será. Então é covarde, é injusto romper com esse pacto de fidelidade. Esse é o primeiro argumento. Ah, mas eles decidiram que ia ter um relacionamento aberto. Existem outros argumentos. Vamos para o segundo. Segundo, sofrimento da vítima. Irmãos, quando uma pessoa ela é vítima de adultério, ela sofre. Ela sofre. E não sofre pouco, não. Sofre muito. Então, te a favor da dor das outras pessoas? O adultério ele é moralmente reprovável em segundo lugar, porque ele machuca as pessoas. Terceiro lugar, por causa da possibilidade de contaminação com doenças venéreas. Essa possibilidade é real quando existe um cônjuge que adultera. Quarto argumento, que é uma das principais causas de divórcio. Não é a principal, tá? São questões financeiras. Mas é uma das principais causas de divórcio. Destrói as famílias. Qual é a consequência prática? Prejuízo grave para os filhos. Pode perguntar para qualquer filho que é de pai divorciado para ver se não é traumático o momento de divórcio dos filhos.
Muitas vezes, o pai que saiu de casa, ele continua sendo presente, mas na grande maioria das vezes ele se torna ausente, até porque às vezes ele vai para uma família recomposta, a mulher que ele tá agora também já tem filho, então ele tem que dar atenção, tem que ajudá-la, e ao mesmo tempo tem família, tem filho do primeiro casamento. Os filhos do primeiro casamento não entendem bem a relação deles com os enteados, porque os enteados têm um brinquedo que o filho não tem, ele pensa que é o pai que está dando. É uma confusão, irmãos. É uma complexidade, irmãos, que a gente não pode deixar de considerar. Ah, não pode ter família recomposta? Pode. Claro que pode. Inclusive, convém que o homem que ele adota, que ele decide se casar com uma mulher que tem filhos de outros relacionamentos, que ele funcione como uma figura paterna para essas crianças no seu dia a dia. Isso é louvável, isso é lindo. Agora, dizer que quando ele também tem filhos que estão com a mãe e ele se casa com uma mulher que já teve filhos também, que isso não gera um grau enorme de transtornos, traumas e desafios, é ser infantil. É ser infantil. O ideal é um casamento onde os pais, os genitores, eles criam seus próprios filhos juntos, em amor. Esse é o ambiente mais seguro e saudável para qualquer criança. Criança criada sem a presença do pai, já citei isso em vários momentos, de acordo com as estatísticas, tem 3 vezes mais chance de abandonar a escola, 5 vezes mais chance de parar no reformatório. Acho que, salvo engano, 2 ou 3 vezes mais chance de tirar a própria vida. Então, irmãos, as estatísticas são claras dos prejuízos causados por uma criança pela ausência paterna. E o adultério, ele acaba gerando o divórcio, e o divórcio acaba gerando a ausência paterna, na maior, 90 e poucos % dos casos. Mas um argumento para você defender a moralidade sexual cristã é as dificuldades da mãe solo. Num ambiente estável, onde pai e mãe convivem em amor, em fidelidade, eles criam os filhos juntos. No ambiente de separação, o cônjuge que fica com o filho, irmão, sofre muito mais. Trabalha dobrado. Quando você tem pai e mãe, às vezes o pai não é tão presente, mas mesmo com ele pouco presente, ele ajuda. Quando ele está totalmente ausente, aí o prejuízo é muito maior. Irmãos, isso também acaba sendo argumentos contra a promiscuidade, porque a promiscuidade cria um ambiente que favorece o adultério. Por isso que a Bíblia recrimina tanto a promiscuidade. Porque lá na ponta, quem vai sofrer são as crianças. Amém, irmãos? A aula ficou gigante, mas amém. Falei tudo que estava no meu coração para falar. Tenho certeza que todos que ouvirem essa aula serão muito abençoados. Que Deus possa te abençoar, possa te usar poderosamente para dar uma aula abençoada para os seus alunos, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês. É isso.